não, né, sabe, sou Jaqueline. Eu faço tecnologia de gestão pública na Metodista e todo semestre eu tenho que fazer um PAP. Esse semestre, o tema é a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal e a aplicabilidade dessa lei no município de Itapecerica da Serra. Como o aniversário dessa lei foi domingo, então eu pensei em fazer uma apresentação temática, né? Que sabe assim vocês se interessam um pouco mais, porque eu sei que quando tem legislação é meio cansativo. Ainda mais quando vocês estão no terceiro ano, né? Do ensino médio. Então vamos começar, gente. Essa lei é conhecida como a LLS. Ela estabelece normas, né, de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. E essa lei ela é amparada na Constituição. Do artigo 163 ao artigo 169, eles dizem que tem que ter uma lei que regulamente, né, as normas para a gestão fiscal. Então, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em qual se previne riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Então, o que acontece? Essa lei é um marco. Por quê? Porque, por exemplo, como a gente vai focar no município, né, no caso do prefeito, ele tem que trabalhar dentro dos limites estabelecidos pelo orçamento. Ele não pode ultrapassar os limites. Então, aqui eu coloquei um trechinho, né, do artigo 163, que tem que ser criada uma lei complementar, e essa lei disporá sobre finanças públicas, dívida pública, concessão de garantias, emissão de resgate de títulos, de dívida pública, fiscalização das instituições financeiras e etc. Aí, 5 palavras meio que estruturam a LRF. São essas palavras: controle e fiscalização, que elas devem ser exercidas pelo Tribunal de Contas, a Câmara Municipal, juntamente com a população. Como isso acontece? O prefeito tem que fazer um relatório de gestão fiscal e o relatório resumido de execução orçamentária, e através dele a gente vai fiscalizar como está sendo aplicado o nosso dinheiro. Fiquem calmos que em relação a esses termos eu vou explicar mais para frente, né? Porque agora já está muito confuso, mas calma que eu estou apresentando. O planejamento se dá devido ao fato do plano plurianual, a MDO e o PILOA, na verdade o PILOA, né? O que é isso? O plano plurianual, ele tem a duração de 4 anos, ou seja, ele é um instrumento de médio prazo. Quando o governador entra, no segundo ano, vai ter o plano plurianual, e ele vai durar até o fim do primeiro ano do próximo mandato. Aí tem a lei de diretrizes orçamentárias, que nela vão contar as metas e os objetivos daquela gestão. E o LOA, que é a lei orçamentária anual, nela vai conter as previsões, né, de despesa e as receitas. A transparência e a responsabilização, a transparência se dá justamente pelo fato de ter esses relatórios que a população pode acessar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que faz. E a responsabilização se dá pelo fato de que o prefeito, na própria lei, na LLS, tem as sanções, né, a qual ele está submetido, se ele não cumprir com as determinações dessa lei. Em relação a esses limites, os limites de gasto, eles se dão sobre a receita corrente líquida. O que é isso? São os impostos que a gente paga, e além dele, somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, pecuniárias, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes. Coloquei até ali, ó, carga tributária, é uma charge. Independência e embaixo norte, porque a gente paga muito imposto, né? Não é brincadeira. Então, essa lei ela vai estabelecer os limites de gasto, embasado na Constituição. Por exemplo, o limite mínimo de gasto com a educação é 25% da receita corrente líquida. Então, de tudo que ele arrecada, 25%, no mínimo, ele tem que destinar para a área da educação. O limite mínimo com a saúde é de 15%. Aí eu coloquei aqui, inciso 3º do artigo 77 da Constituição Federal, que diz que nos casos dos municípios e do Distrito Federal, 15% do produto da arrecadação dos impostos tem que ser determinado para a saúde.
gasto com despesas de pessoal, que são os funcionários públicos, é de 54%. Aí aqui eu coloquei o artigo 19 da LLS determina que deve ser gasto isso. De acordo com o artigo 169 da Constituição, deve ser gasto no máximo para o Poder Executivo 54%. E limite de endividamento. No caso do limite de endividamento, ele pode gastar 120% do que ele arrecadou. Aí aqui, né, aqueles relatórios, lembra que eu falei que a população pode fiscalizar e acessar? São esses dois, o RRO, que é o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, e o RGS, que é o Relatório da Gestão Fiscal. No RRO, a gente vai ver os gastos com a educação e com a saúde. Como? Lá eles disponibilizam um balanço orçamentário, no qual eles demonstram, né, a execução das despesas por função e por subfunção. Já no RGS, a gente vai ver o limite de endividamento e os gastos com pessoal. Aí eu preciso dizer também que o RRO ele é bimestral e o RGS é quadrimestral. Então, quando a gente estiver daqui a pouco aprendendo a verificar essa conta, a gente vai sempre puxar o sexto bimestre e o quarto quadrimestre. Por quê? Porque são os últimos balanços do ano, tá bom? Porque a gente vai ver o somatório total. E nele a gente vai acompanhar, né, o controle das atividades financeiras e de gestão, além da obediência ao limite. Aí aqui é para chat, né? Claro que eu não li os manuais da EDF. Aqui a gente pode entender como não prefeito, não estão dando a destinação correta para os nossos prefeitos. Por quê? Porque tem várias leis que, como vocês dizem, penalizam, entendeu, o mau desempenho. São as leis de responsabilidade, as leis de crimes fiscais, o próprio Código Penal. Tem uma lei também que define crimes de prefeito e de vereador. E a improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa? É aquela pessoa que ela faz uso do cargo público para adquirir vantagem de maneira ilegal. Que define também a inelegibilidade e prazo de cessação, ou seja, vamos supor, se o prefeito fizer alguma coisa errada, ele pode ser penalizado de maneira que ficar 4, 8 ou 16 anos, por exemplo, sem se candidatar novamente. Aqui, né? Aí aqui eu estou especificando a lei de crimes fiscais. Para quem deixar de divulgar ou enviar o relatório de gestão fiscal, que é aquele RGS. Propor a lei de diretrizes orçamentárias tem metas fiscais, lembra que eu falei que o PPA, o LDO e o LOA, eles têm que andar em conformidade. E o LDO, o objetivo dele é colocar as metas. Aí aqui diz que não pode ser. Aí aqui, em propriedade administrativa, por exemplo, quem comete impropriedade administrativa pode ter que acabar recebendo dano, né? Aí ele pode ter a perda dos bens dele, a suspensão de direitos políticos, de 5 a 8 anos, né, nesse caso da propriedade, perda de função pública, pagamento de multa, proibição de contratar ou de receber benefícios da administração pública por até 5 anos. Aí aqui eu vou pegar o município de Itapecerica da Serra, porque tudo isso que a gente vai ver agora, a gente estudou no município de Itapecerica da Serra. Esse município, eu pessoalmente não conheço, né? Foi uma decisão do grupo, a gente fazer estudo desse município, porque tinha um integrante que tinha uma ligação com o secretário de Finanças. Então, para facilitar, né, para a gente pegar informações, até fazer entrevista, então a gente optou por esse município. De acordo com os dados do IBGE, no censo de 2010, ele possuía 152.614 habitantes. Em 2013, a população estimada, né, era de 163.363 distribuídos em 150.869 quilômetros quadrados. Então, como que a gente vai fazer para fazer a fiscalização dessas contas no município de Itapecerica da Serra? Aqui a gente poderia estar também com o site da prefeitura do município de São Bernardo, porque todos os sites têm o portal da Transparência. Geralmente, nesses portais, estão disponibilizados, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui, primeiro bimestre, balanço orçamentário, despesa por função, receita corrente líquida. Aí,
tem aqui até o sexto bimestre. Nesse caso, é o RGF. Aí aqui, relatórios quadrimestrais. Perdão, nesse caso é o RRO. E nesse caso é o RGF. Aí, no caso, eu iria aqui, terceiro quadrimestre, e iria acessar a opção para ver quanto que ele gastou até o final do ano. Um, dois, para ver limite de saúde e educação e despesas pessoal e endividamento. Aí, tem também um outro caminho que eu acho, particularmente, eu acho mais fácil. Tenta um pouquinho de ver aí, porque eu tenho aqui também, Tchau, porque aí eu já coloco aí, vocês conseguem enxergar melhor. Aqui o portal das transparências, tá? E aqui o Tesouro Nacional. Aí aqui, no caso, a gente colocaria esfera de governo municipal, né? Porque a gente está estudando no município. Aí poderia colocar aqui São Paulo, São Bernardo do Campo, prefeito executivo, porque a gente está vindo da prefeitura. Prefeitura municipal, aí usando, né? No caso do meu trabalho, a gente fez essa conta de 2009 até 2012. Aí vocês podem escolher o ano que vocês desejam fazer. Aí aqui tem a opção de primeiro quadrimestre, MGF, segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre. No caso, eu pegaria terceiro quadrimestre do ano desejado. E aqui embaixo, o RRO, eu pegaria o sexto bimestre. Tá? Se quiser lá com a imagem, fica melhor que a gente ver. Aí aqui, eu peguei o relatório de gestão fiscal. No relatório de gestão fiscal, eu vou ver a receita líquida corrente. Vou ver esse valor. E ele tem que ser destinado para aquelas funções dadas, né? Os limites de 25%, 54%. Entendeu? Entendeu? Aí aqui o RRO. Aí aqui a gente montou a tabelinha, né? Agora já vai ficar mais fácil de entender. Por exemplo, a gente pegou a receita líquida corrente, viu quanto que eles usaram, né, na despesa com educação realizada em 2009, que foi de 32%, e isso equivale a 25% da receita resultante de imposto, que é aquela receita líquida corrente. Tá bom? Então, aqui, ó, fazendo essas continhas, a gente conseguiu ver qual a porcentagem de cada ano que ele gastou com educação. Então, esse prefeito está dentro do limite? Tá. Por quê? Porque a Constituição, ele determina que ele tem que destinar 25% do total. Então, aqui ele destinou 25% em 2009, 2010, 25,27%, em 2009, 25,31%, em 2012, 25,72%. Então, ele está bem. Mas despesa com pessoal. Ele também demonstrou estar dentro, 45,95%, 45,50%, tudo certinho. Aí a gente também achou aqui dados da série história do nível de endividamento, né? Que inclusive, esse município ele não possui endividamento. Lembra que a gente falou que o limite de endividamento é 120% da receita? Nesse caso, como ele não tem endividamento, eles poderiam utilizar esse dinheiro para investir mais no município. Então, em casa pública, parques, para o bem das pessoas do município. E nas despesas com saúde, ele também está dentro do limite, porque ele usa 17,5% em 2010, 17,34%, em 2011, 17,33% e em 2012, 25,2%. A gente fez uma entrevista, né, com o secretário de Finanças, que chama Antônio de Gomes. Aí a gente perguntou quais estratégias prestam de contas para a sociedade, a arrecadação das receitas e das suas aplicações nas diversas despesas. Ou seja, qual que é a transparência, a publicidade disso para a população? E ele disse assim, que no site dele, né, ele disponibiliza todos os relatórios, e também no jornalzinho do município, circula, né, quanto que ele gastou, por quê, nível de despesa de educação, saúde, despesa de pessoal e nível de endividamento. Ah, porque é que, cara, a gente encontrou uma irregularidade.
no site dele, porque ele deveria já ter disponibilizado o relatório de 2013, no entanto, ele não disponibilizou. Aí a gente perguntou para ele, né, o que aconteceu, ele não estava sabendo, e que tomaria as providências cabíveis. Só que, de acordo com o artigo 48, se não me engano, né, da LRF, ele tem só 30 dias para disponibilizar essas partes, né, esse relatório. Então, ele já não está em conformidade, ele poderia ser finalizado por isso. Então, o intuito, né, dessa apresentação é mais plantar essa sementinha mesmo. E vocês podem ir atrás, entendeu? Tem uma legislação que ampara, que é dever e também assim, um direito do cidadão saber para onde vai o dinheiro dele. Tá? E com relação à LRF, houve mais seriedade por parte dos diretores da aplicação da verba pública. Ele disse que sim, tem até uma outra chave para onde vai o dinheiro dos meus irmãos. Ele disse que sim, porque antes da LRF, parece que os gestores se endividavam muito, e então isso não era bom. Depois da LRF, eles começaram a ver que quem não cumpria os limites era realmente finalizado, então aí eles começaram a, né, tomar decisões diferentes e aplicar esse dinheiro de maneira correta. Aqui é referência bibliográfica. E muito obrigada, menina. Não sei se ficou alguma dúvida. Se vocês quiserem, eu posso depois enviar os slides para vocês. Posso deixar meu contato. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode enviar. Ou alguma curiosidade de curso também. Até dos cursos da metodista, não tem problema. Acabou se vocês se interessarem no vestibular. Eu também já estudei aqui. Depois daqui eu saí para a Colégio Mecânica. Depois fiz um pouquinho de arte. Depois comecei psicologia na metodista. Aí parei psicologia. Aí agora eu estou fazendo tecnologia e gestão pública. Mas em relação ao vestibular, se vocês quiserem também sentar, ter uma conversinha, tá bom? Sobre o que vocês pensam em fazer, podem sentar comigo, podem conversar, fiquem à vontade, tá? E agora, como a gente fez essa peça temática da LRF, por favor, não se vergonhe. Vamos pegar as Mas aqui imagina. Mas não deu tempo. E a gente chegou aqui numa correria só. Então, ó, fiquem à vontade, meninas educadas. Opa, o que é isso? Da escola. O que? Fiquem, por favor, podem pegar. Elas são muito educadas. Gente, olha aí, Nossa. pode pegar mais 1, 2, 3, pode levar. Aniversário da lei. Será que ela tá feliz? Ela deve estar muito feliz. Bom, no papel ela é ótima, né? Na prática a gente sabe como é. Lei de orçamentos fiscais. Bom, agora você finaliza do jeito que você quiser. Bom, então essa foi a nossa apresentação. Meninas, muito obrigada. Vou encerrar o vídeo. Depois vou enviar para os meus professores, tá bom? Quem sabe eles não vão cruzar com vocês futuramente, né? Dependendo do curso que vocês forem escolher, tá? Muito obrigada. Foi um prazer.